Olá, meu nome é Vinícius Santana. Nesse vídeo eu vou falar sobre como que eu faço para aprender inglês utilizando filmes e séries. Depois da vinheta, vai! Então, primeiro de tudo, eu separo as cenas, né, para assistir. Quando a cena tem muitas frases, muitas palavras assim que eu não sei o que significa, eu separo 2 minutos dessa cena. Então eu assisto 2 minutos dessa cena, eu fico revisando, e as palavras que eu não entendi eu vou pesquisando, as palavras, as frases e tal. Mas assim, quando a cena ela tem mais ação do que frases, né? Então eu separo 4 minutos dessa cena. Então eu revejo essa cena até 4 minutos, 4 a 5 minutos. Então, essa é a diferença, porque tem muitas pessoas que assistem o seriado inteiro e depois pegam uma palavrinha ou outra e vai tentando aprender. Eu não, eu separo cena por cena, de 2 a 4 minutos. Depende muito, né? Se a cena tiver muitas palavras, eu separo só 2. E se tiver menos, eu separo 4. E aí, depois eu assisto o episódio inteiro. A primeira vez que eu fiz isso, eu entendi 99% do seriado. Inteiro, assim, o episódio, no caso, né? Entendi inteiro, assim, sem pausar, sem nada. Fui conseguindo entender. Por quê? Eu estudei cena por cena. Isso que é o bacana. Então, deu um resultado muito grande isso pra mim. E recentemente eu tive uma ideia que seria legal para a gente interagir um pouco mais. A ideia é a seguinte forma: eu quero postar esse seriado aqui, o Kyle XY, né? Eu tenho todas as temporadas desse seriado e eu vou postar cenas por cenas, né? Cena por cena de um episódio. O primeiro episódio já deu 18 cenas. Então, 18 cenas separadas para a gente estudar junto. Eu sempre vou comentar alguma coisa que foi dito ali naquele episódio. Por exemplo, alguma palavra que talvez vocês não conheçam, eu vou lá e comento, ó, essa palavra significa isso e isso. Eu não posso comentar a cena inteira, porque senão não tem como. Vocês não iam exercitar o seu cérebro. E aí ia ser meio complicado. Então, basicamente é o seguinte: eu vou postar as cenas, e aí vocês vão interagindo lá, os comentários, assim, falando, pô, essa palavra eu não conheço, eu não sei o que significa. Aí beleza, aí se você já pesquisou, claro, você tem que pesquisar também. Você não pode querer tudo de mão beijada, né? É bom a gente pesquisar. E aí você pesquisa, tá, ó, essa palavra eu achei legal, que foi dita e eu não conhecia. Aí você fala a palavra e significado, né? Tem pessoas que só colocam a palavra, ó, aprendi essa palavra aqui, executar. O que significa, para quem não pesquisou, né? Não está chegando agora. Então seria legal você colocar a palavra, a tradução de uma palavra que você não conhecia, que foi dita naquela cena, uma frase que você não entendeu. Vou dar um exemplo. Esse print que está agora na tela. O menino, ele comentou lá, e aí eu fui e respondi o que ele estava perguntando, né, sobre a frase. Porque eu já pesquisei antes, então eu já sabia o significado. E seria basicamente isso. Essa é a ideia, né, que eu pretendo fazer, só que eu dependo da interação de vocês. Se não tiver interação, não tem por que eu continuar. Eu levei mais de 4 horas só para separar essas cenas, então dá muito trabalho. Aí o pessoal fala, pô, mas se ajudar 2 pessoas no máximo já tá bom. Cara, eu levo 4 horas para fazer uma coisa para ajudar 2 pessoas, eu acho muito pouco e eu não acho vantagem. Eu prefiro ajudar mais pessoas fazendo outras coisas. Se uma coisa não está dando certo, eu mudo. Eu não tenho essa de ficar só porque eu estou ajudando uma pessoa no máximo, eu vou continuar. Não é bem assim, porque eu gasto muito tempo fazendo isso. Eu tenho uma correria, eu moro sozinho, então meu tempo é muito curto para ficar desperdiçando tempo com uma coisa que não está dando certo, entendeu? E o seriado que eu vou postar vai ser o KXY. Vai funcionar, esse seriado aí funciona da seguinte forma. É baseado na teoria do nascimento do Einstein, né? O Einstein, ele ficou semanas a mais na barriga da mãe dele, e devido a isso o cérebro dele se desenvolveu um pouco mais. E pelo cérebro dele ter se desenvolvido um pouco mais, ele teve uma percepção do mundo muito diferente das pessoas normais. E devido a isso que ele foi um pouco mais inteligente do que muitas pessoas, né? Mas isso não significa que você não pode ser mais inteligente. Não, em relação, o cérebro dele teve um avanço, né? Teve, como se fala, um diferencial nisso tudo. Além do trabalho dele de pesquisa e tal.
e também do esforço dele, né? E então, criaram um tubo artificial, devido a isso criaram um tubo artificial, colocaram um embrião lá dentro, que é o Caio, e deixou ele por lá dentro por 16 anos, por isso que ele não tem um bico, ele não nasceu como nós, normais, assim. Então ele nasceu dentro de um tubo artificial. E nesse tubo, ele recebeu todas as informações, cálculos matemáticos exatos. Então, quando ele nasceu com 16 anos, ele já nasceu a mente muito, muito avançada. Então, basicamente, o seriado é dessa forma. Até a forma dele desenhar é diferente. Ele desenha como se ele tivesse tirado uma foto. Então, a visão que passa nesse seriado é muito, muito legal. É o meu seriado favorito, eu adoro esse seriado, né? E eu já até conversei, eu já troquei umas palavras com o ator, né? Com o Matt Dallas, quando ele fez a fanpage dele, eu fui um dos primeiros a comentar lá. Eu conheço muito sobre esse seriado. E também, nas cenas que eu vou postar, algumas cenas eu vou comentar sobre alguma curiosidade daquela cena, porque como eu conheço bastante, então sempre algumas coisas eu sei por fora, e aí eu vou comentando lá pra vocês. Esse seriado tem uns episódios no YouTube, só que a legenda que tá em inglês nesse seriado tá errada, porque é uma legenda do YouTube, então o YouTube ele legenda da forma que ele acha que é, mas não é exatamente. E a legenda as cenas que eu vou colocar, que eu vou postar eu vou postar primeiro na minha fanpage, né? E aí depois eu vou compartilhar no grupo Aprendendo Inglês Sozinho. E esse grupo Aprendendo Inglês Sozinho, a gente vai ter o suporte dos professores e administradores do grupo, né? E eu vou postar tudo na minha fanpage, que é o Utilizando Essas, né? Que eu vou deixar aqui na descrição, todos os episódios de uma vez só. E depois, por último, eu vou postar o episódio inteiro. Eu vou postar depois de uma semana para vocês poderem assistir. Com certeza vocês vão aprender bastante. E assim, pessoal, lá nos comentários do grupo Aprendendo Inglês Sozinho, por favor, interajam para que a gente possa estar aprendendo e desenvolvendo um pouco mais isso. E assim, tem um pessoal que fica com receio de comentar e tal, de alguém ir lá brigar com ele, ou de uma forma meio brusca. E cara, se tiver treta lá nos comentários, mano, eu vou chegar igual esse cara aqui. Esse cara recentemente ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por essa iniciativa tão linda dele. E eu vou chegar logo assim. E assim, essa ideia dando certo, a gente pode partir para filmes, né, como American Pie, ou outros filmes. A gente, né, faz uma votação lá, escolhe um filme, ou um outro seriado também, né, o Supernatural. Só que o Supernatural é muito rápido, assim. Mas tem outros seriados, o Chuck, né, também, que é legal pra caramba. Então, de acordo com que a ideia vai dando certo, a gente vai ampliando, né? E os professores que vão dar um suporte lá pra gente, eu vou deixar o canal deles aqui na descrição, que é a Adriana Borges, né? Ela é a administradora do grupo e também tem um canal, vou deixar aqui na descrição, muito bom o canal dela, de aulas de inglês, né? E o Hallen. O Hallen também, ele dá muitas dicas de pronúncia, né? E ele tem um canal também, eu vou deixar aqui na descrição, ele também é administrador do grupo e sempre ele dá uma força lá pro pessoal. E somente isso, see you later, bye!